paz do Senhor Jesus, meus queridos. 00:37 e eu louvo a Deus por poder estar ouvindo este louvor e conversando com você. Em qualquer horário que você ler, que você ouvir esse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. O livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados que lerem, mas bem-aventurados que guardam a palavra desta profecia, porque próximo está o fim. Glória a Deus. Nós sabemos que João, ele, recebendo essa revelação do próprio Cristo, escreveu isto. Bem-aventurados que lerem, é um conselho direto de Deus. Todo homem deve ler a Bíblia, porém serão bem-aventurados. Mas mais bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia, porque próximo está o fim. Muitas vezes as pessoas que lêem a Bíblia, tem pessoas que já leu a Bíblia todinha, todo ano lê a Bíblia todinha, outros lê 2 vezes por ano, e são bem-aventurados, com certeza a Bíblia está falando, mas se ele estiver guardando, se ele estiver lendo, e sendo um ouvinte esquecido, de nada adiantaria. Então, bem-aventurados que leem, mais bem-aventurados que ouvem a palavra desta profecia e guarda. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem me dado, pela sua grande misericórdia, uma memória excelente para entender um pouco da verdade que é a Bíblia. Para entender um pouco sobre o céu e sobre o inferno através da Bíblia. Porque precisamos conhecer alguma coisa sobre o céu e também sobre o inferno. E a Bíblia, irmãos, eu não tive a oportunidade de ler, de escrever, de aprender, não tenho cultura, mas tenho guardado um pouco pela grande misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurados que guardam. Então, Deus me fez guardar uma orientação na Bíblia, em Romanos 6:23. Nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós sabemos que o pecado leva o homem à morte. O pecado leva o homem à destruição. Está na Bíblia. Pelo Espírito de Deus, o Senhor me fez saber, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João veio ter com Jesus. E disse João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então, meus queridos, bem-aventurados que lerem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam a palavra desta profecia. Alguém vai dizer para você: não, mas você era um bêbado, era um viciado, era até feiticeiro, era, sei lá, era uma pessoa demasiadamente errada e agora diz que é crente. O Espírito Santo te faz saber o que está em Lucas 19:9. O Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Isso é a bem-aventurança daqueles que lutam para guardar a palavra desta profecia, porque senão os homens perversos, eles vão, usados pelo diabo, arrancar a semente do teu coração, te acusando. O sacerdote Josué era um homem escolhido por Deus. Lá em Zacarias nós vimos essa história bonita, quando ele estava ao lado do anjo do Senhor.
Satanás se pôs de pé para acusar. E disse o anjo do Senhor: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. Não é esse um tição tirado do fogo? Josué estava com a roupa sapricada, estava com a roupa suja. Essa roupa sapricada significa pecado. Mas ele era um homem escolhido. Ele era um tição que foi arrancado do fogo. Estava um tição que estava sendo encaminhado para o fogo, para a destruição, e o Senhor tirou de lá. E o Senhor deu a Josué uma nova veste, provando o que Jesus disse lá em Lucas: o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Então eu te convido, você que é crente de qualquer igreja evangélica, fique feliz só em ler Bíblia não, irmão. E aí depois, quando você terminar de ler, não lembra de nada. Fique feliz em ler e em lutar, pedir ajuda ao Espírito Santo para guardar a palavra no coração. A palavra é quem segura, a palavra é quem alerta, a palavra é quem orienta. E precisamos lutar para guardar. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele, conforme está escrito em João 14:6, Jesus, cumprindo todo o seu ministério aqui na terra, estava chegando os últimos dias que ele precisava ir embora. Certamente ele percebeu os discípulos tristes, mas disse ele: eu irei, mas enviarei outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo, que consola, mas também nos abre a nossa mente para entender a palavra, guardar a palavra e lutar, melhorar. Nenhum de nós somos perfeitos, mas temos que melhorar, guardar a palavra. Não é só ler não, viu? Tem pessoas por aí que estudaram anos e anos para ser pastores, pagaram o curso de teologia e mais cursos, e são falsos profetas, porque eles meditam na Bíblia só no que interessa para eles, só ler. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados que lerem, bem-aventurados que guardam a palavra desta profecia, porque próximo está o fim. Em João capítulo 8, verso 44, quem peca, quem mente, irmão, tem como pai é o diabo. E quantas pessoas usam até o púlpito para mentir, dizer que Deus está revelando, que Deus está usando em profecia, quando muitas vezes é emoção para ganhar emboque, para ganhar aplauso, para ser elogiado. E a Bíblia diz que quem mente tem como pai é o diabo. Às vezes a pessoa inventa uma mentirinha para arrumar facilidade, para vencer. Mas aqui diz a Bíblia, e eu prefiro ficar com a Bíblia. Quem mente tem como pai é o diabo. Está em João 8:44. Então, bem-aventurados que lerem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam a palavra desta profecia, porque próximo está o fim. No Apocalipse, capítulo 3, verso 11, está escrito: venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, uma mentira toma coroa, uma falsidade toma coroa. Então, tantas coisinhas que toma coroa, né? A Bíblia diz no Apocalipse, capítulo 22, verso 15, do lado de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os homicidas, os idólatras, os mentirosos, os prostitutos, e todos aqueles que amam e praticam mentira. Ficar tudo lá de fora. Então eles podem até ler a Bíblia uma vez por ano, mas se eles não guardar, vão ficar do lado de fora. É verdade. E nós estamos aqui diante de uma palavra que está em Provérbios 6, e o verso 16 a seguir, você vai ver o próprio Deus falando: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina. Abominar, irmão, é tirar fora. Tira fora isso aí, abomina. Aqueles que criam contenda entre os irmãos,
Quantas pessoas crentes, também profetas, que se diz profeta, tem feito estrago nas igrejas, fofocando, falando mal de um membro para outro membro, falando mal do pastor, falando mal das dirigentes de oração, dos diáconos. Eles têm enfeitiçado esse endemoniado aí. Ele está pior do que um feiticeiro, tem enfeitiçado a mente de alguém contra outro. Só que ele talvez já leu a Bíblia não sei quantas vezes, mas ele leu o que interessa para ele. Cantaramahai, neve cantarai. Irmãos, o que limpa a palavra, o que limpa a alma não é ler, é viver a palavra. Se não viver, vai continuar sujo, tendo aparência de piedoso, mas negando a eficácia da verdade. Então, o Senhor vai abominar, tirar fora. Não vai entrar no céu não, viu? Pode até ser pastor, pode até ser membro ou congregado. Se viver fazendo contenda, atrapalhando a obra de Deus, é um espírito terrível, irmão, que tem assolado as igrejas, enviando contendas, feitiçando a mente de alguém contra alguém, lutando para fechar as igrejas. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. Como disse o anjo com o demônio quando estava acusando Josué. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Se nós não tiver cuidado, irmão, nós que somos pastores, pela misericórdia de Deus, eu não tenho conhecimento igual a vocês, mas também sou pastor. O diabo fecha as igrejas. Quando você está gemendo atrás do púlpito, orando por alguém, pedindo a Deus socorro, orando para alguém compreender a palavra, se chegar a Deus, um desocupado, às vezes até obreiro seu, está falando mal de você para esse irmão que você está lutando para ver se é abençoado. Essa raça de gente são, como disse João Batista, raça de cobra, de víbora. Só que vão ser abominados se não se converter. Então, o conselho é, bem-aventurados que lerem, Apocalipse 1:3, e bem-aventurados os que ouvirem, bem-aventurados que guardarem a palavra desta profecia, porque próximo está o fim. No Evangelho seja Dr. Lucas 2:17, nos versos, logo no começo você vai ver a Bíblia dizendo que aquele que faz um dos meus pequenininhos tropeçar, melhor seria que colocasse uma mão, que é uma pedra no pescoço, e pulasse sob a água. Essa alerta está dizendo que você vai morrer. Então, já que você vai morrer, morre logo, endemoniado. Coloca uma pedra no pescoço e pula dentro da água, porque aí a pedra não vai deixar você subir, você vai morrer afogado. Então, veja aí o perigo de quem lê a Bíblia muito e não procura viver. Tem pessoas que lê, prega bonito, profetiza, mas vive de fazer outro tropeçar. Quando você fala mal de alguém para outro, você está fazendo aquele alguém tropeçar. Você está enfeitiçando a mente daquele alguém quanto o outro. Então, se você não se converter, pode jogar logo uma pedra no pescoço e pular dentro da água e morrer, porque vai morrer sempre, viu? Então, vamos humilharmos, vamos procurar melhorar, vamos se arrepender desses maus costumes. O pastor José Dias, irmãos, é uma pessoa que às vezes tem meia dúzia de pessoas ao lado dele, mas eu prefiro conservar a minha amizade com Deus, porque conheço muito bem de onde eu saí, lembro muito bem do poço que fui tirado e da rocha que fui cortado. E o meu alvo é o céu. O meu alvo é o céu. Estou lutando. Sou pecador como você. Todos nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos. Pecar qualquer um peca. Agora, continuar pecando, irmão, é burrice. O pecado leva o homem à morte. A Bíblia diz, né, em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quer ver uma coisa aí, irmãos? Quando você ouvir esse meu vídeo aí, no canal no YouTube ou no Facebook, o Facebook é Esperança AD Cristo. Canal no YouTube, Pastor José Dias.
Igreja Assembleia de Deus, Ministério Esperança em Cristo, canal no YouTube. Quando você ouvir, você vai ver que não sou uma pessoa realmente aceitável, porque eu aprendi, pela misericórdia de Deus, trabalhar com oração e Bíblia. Eu não preciso inventar. Preciso revelar se Deus der, profetizar se Deus der. Agora ficar inventando, tapeando para ter multidão ao meu lado, isso para mim não interessa. Para trás de mim, esse demônio tem que vencer com a verdade. Com a verdade. A Bíblia diz, irmãos, eu quero apontar para você, eu não vou dizer por nome quem são os mentirosos, porque isso não pertence a mim nem a ninguém, mas dá uma olhada. Quando você vê uma pessoa pregando, fazendo movimento, que está desenquadrado com a Bíblia, você pode ver que ele está usando a Bíblia do lado que é favorável a ele. Está lendo muito, ele está baseado no ler a Bíblia, mas não está baseado, como diz o verso completo. Bem-aventurados que lerem, bem-aventurados que ouvem, mas bem-aventurados aqueles que guardam a palavra dessa profecia, porque próximo está o fim. Olha aqui o pastor que na sua igreja tem muito dinheiro, você convida pregadores, contrata pregadores, 5 mil reais, 10 mil reais. Você também é um pecador miserável, porque está tirando o que não é seu para dar a outro ladrão. A Bíblia diz, irmãos, que o trabalhador é digno do seu salário. Digno. É alguém que vai pregar, ele se deslocalizou de casa, ele tem uma despesa, então tem que ter uma despesa. Ele é digno de um custo digno, mas agora enriquecer. Vou pregar na sua igreja se você me der R$1.000, R$2.000, R$10.000. E os pastores contribuem, são também errados, porque estão falando a mesma língua. Digno. O trabalhador é digno do seu salário. A Bíblia diz, irmãos. Inclusive o povo no passado, eles eram dizimistas. E os dízimos era para sustento da casa do Senhor, como diz a Bíblia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. A casa do Senhor é a igreja. A igreja é uma família. É a necessidade de toda a igreja. Não é para um só enricar e os outros ficar morrendo, não, viu? Por isso eu sou uma pessoa que tem uma meia dúzia de gente ao meu lado, porque eu aprendi a trabalhar com a Bíblia e oração. Então você que lê a Bíblia muitas vezes, dá uma olhada aí em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Jesus, quando separou os 12 discípulos, inclusive Judas Cariote, o traidor, estava junto, era um apóstolo também, foi separado. Só estavam em 12 e um era o diabo. Ele deu poder a esses homens para expulsar os demônios e curar as enfermidades. E ele disse lá no verso 8, Mateus 10, verso 8: Ide curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça receber, de graça dai. Viu, ô cabeção? Não está escrito, vai curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos e sai de lá com a mala cheia de dinheiro, não. Não está escrito assim não, viu? Lê Apocalipse 3, 1, 3. Bem-aventurados que lerem, palavra, bem-aventurados que lerem, palavra dessa profecia, que é a Bíblia. Bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam, porque próximo está o fim. Dá uma olhada aí, meu, o que é que eu estou falando? Não estou apontando ninguém, estou apontando a Bíblia. De graça receber, de graça dai. De graça receber, de graça dai. Quer dizer que seria uma injustiça alguém pregar, ele pegou o carro dele, se deslocaliza, vai gastando o carro, vai danificando o carro. Seria injustiça alguém não contribuir, dar um bom dinheiro a ele, mas
muito dinheiro para enriquecer esses camaradas. Isso aí, irmão, quem dá é ladrão também. Você me perdoa a minha sinceridade, mas eu não posso, não tenho outra interpretação além dessa. A Bíblia diz que quem concorda com o mal, com o erro também é errado. Mas o que eu quero dizer é isso. Jesus Cristo vem. E essas pessoas estão ganhando muita alma, não tem nenhum problema. Se Deus falar com você usando esse homem ou esta mulher, se Deus falar, a Bíblia diz no Apocalipse 3, 6, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque é o Espírito de Deus que usa. Uma outra coisinha que eu queria deixar para abrir a tua mente, há homens de Deus são aqueles que lerem a Bíblia, ouve e guarda. E aqueles que lerem e só lê e prega, usa só o que é favorável a ele, eles são homens usados por Deus. Há homens de Deus, pregadores, que se não se desviar, entrará no céu pela porta, e há outros que são homens usados por Deus, porque Deus tem um compromisso com o povo. Então não se engane não, mas o homem profetiza, revela, não. A Bíblia está escrito que muitos irão dizer para o Senhor, Senhor, no teu nome eu curei os enfermos, expulsei os demônios, fiz milagres, Jesus vai dizer, afastai-vos de mim. Então tem que ter esse povo, dá uma olhada na Bíblia. É melhor acreditar na Bíblia, irmão. Dá uma olhada na Bíblia. Só que esse povo, deixa eles continuar pregando, importa que pregue, por amor, por contenda, por vaidade, importa que o Evangelho seja pregado. Só que infelizmente, se não se converter, vai ser como um copo descartável. Alguém pega uma aguinha boa, toma água e joga o copo fora. Então, se não se converter, vai ser homem e mulheres usadas por Deus e vai ser jogado fora. Que Deus tenha misericórdia desses cristãos, desses crentes, apelidado servo de Deus, que possamos nós se arrepender e continuar com as roupas brancas, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que lavaram a sua veste no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pela porta que é Cristo. Deixa eu te falar mais um negócio. Lá no 1 João, no capítulo 5, você vai ver o Senhor falando, bem-aventurado aqueles que... Se vivemos na luz como Ele, quem é Ele? Cristo. Se vivemos na luz como Ele, na luz está. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você já ouviu o pregador falando para pessoas que ele não pode ir em outra igreja? Você já viu falar? Eu quero ser bem sincero para você, se você ouvir, talvez não ouve, porque essas palavras que eu prego, como eu uso a Bíblia, então são poucas pessoas que gostam, né? Mas se você um dia ouvir, eu gostaria de te perguntar, alguém já falou isso para você? Não, você não pode ir na igreja tal, você só pode vir aqui. Alguém tem que usar a Bíblia, irmão, tomar vergonha na cara e dizer, não larga a congregação como é costume de muitos. Quer dizer, largar é você ir numa igreja, alguém te abraçar e você sair do seu ministério e mudar para lá. Agora, congregar, respeitando o dia do seu culto. Tem culto na sua igreja? Respeita, não tem, vai onde Deus te enviar. E acabou, mas é conversa fiada, é lendra. Se você der uma olhada também lá no que o apóstolo Paulo disse, que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós ler a Bíblia todinha e lutar para não ter paz com os outros, nós não vamos nem ver o Senhor, quanto mais subir. E pode ser pregador,
Pode ser membro, pode ser pastor, pastora, dirigente, missionário, apóstolo, e assim mesmo e acabou. Tem jeito. A Bíblia é a verdade. Todo homem é falho, seja todo homem mentiroso, mas a Bíblia, se você usar a Bíblia, não é mentira, é verdade. Obedeça se quiser. Deus te abençoa. Eu sou o pastor José de Souza Dias, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Esperança em Cristo, que está na rua Amaralina 274, Jardim Antônio Posto, Jandira. Os nossos humildes cultos são aos sábados, às 7h30, domingo às 18h30 e às quinta-feira às 19h30. E nós temos um culto de busca de dom todos os terceiros sábados, onde o culto é voltado para pedirmos a Deus um direito que é nosso, dons espiritual. Todo crente tem dom, mas é uma fonte inesgotável, tá? Devemos pedir mais. Amém? Deus te abençoa. Um abraço em Cristo Jesus.